Olá Mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek. É isso mesmo, gente, eu sei que a gente teve uma pausa aí, quase um mês aí sem as nossas pequenas resenhas, muita atarefada, gente, com as coisas da faculdade, as coisas do trabalho, as minhas outras atividades extracurriculares também, além do canal. Então a gente deu uma pausazinha, mas vocês viram que a gente voltou aí com alguns reels, bem bacana. E agora voltamos novamente com o nosso formato aqui de pequenas resenhas, né? O quadro aqui semanal que a gente tem toda segunda, onde a gente fala um pouquinho sobre algum material que está na minha coleção ou algum lançamento que eu adquiri, fiz a leitura e estou passando para vocês. E foi exatamente o que aconteceu agora, durante essa semana passada. Já tem alguns canais que já fizeram um vídeo sobre esse material. Eu estava muito ansiosa para ler, já fazia um bom tempo, só que eu não tinha conseguido ir na banca, né? A banca é bastante distante aqui da minha casa, é em Recife, e aí tem uma certa distância e questão de tempo também, eu não tinha tido mais tempo de ir por lá. Mas finalmente, semana passada, eu consegui, né, pegar o meu quadrinho, a minha reserva. E sem mais delongas, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre, olha só, a saga da Mulher Maravilha, né? Escrita e desenhada pelo John Byrne. Gente, esse material, assim que teve o lançamento, né, na Panini, que eles anunciaram isso aqui, eu já fiquei mega animada. Porque vocês sabem, né, Mulher Maravilha é o meu personagem favorito aí dos quadrinhos, é a minha super heroína favorita. E quando falaram que ia ter John Byrne, eu fiquei super mega animada para conhecer mais um pouquinho sobre este título. E, gente, é muito interessante. Antes da gente começar a falar um pouco sobre a publicação em si, eu queria dar para vocês um contexto dessa publicação, né? Quando é que ela foi lançada? Vocês lembram, né? Que antes, um pouquinho antes disso aqui, alguns anos antes, a gente teve a reformulação da DC, né? Lá nos anos 80, né? A gente teve a reformulação de todo o universo DC aqui, ó, com... Vocês estão vendo aqui o encadernado aqui, Crise das Infinitas Terras, né? Com a Crise das Infinitas Terras, que repercute até hoje, né? Um material fantástico. Qualquer dia desse eu trago um pouquinho mais sobre algumas curiosidades, falar um pouquinho sobre esse material, porque realmente é muito importante para o universo DC. E a partir dali, né? A gente sabe que teve um reboot, teve toda uma reformulação do universo e vários escritores, né? Vários roteiristas, desenhistas ficaram a par dos medalhões da DC, né? A gente teve o Batman lá com o Frank Miller, a gente teve o Superman com o John Byrne, né? Ele fez a reformulação e para mim é um dos melhores Supermans, fantástico para mim o que ele fez ali. Gosto muito, né? Eu tenho inclusive toda a fase aqui que foi lançada na saga do Superman, tenho toda a fase que o John Byrne escreveu e desenhou. E claro, né? Mulher Maravilha ficou a par de George Pérez, né? O nosso queridíssimo, saudosíssimo George Pérez, um dos meus artistas favoritos, né? E que realmente fez a diferença para a Mulher Maravilha. Para mim, a Mulher Maravilha do Pérez é a definitiva, é a que nós conhecemos, é realmente a mais icônica e que todos os preceitos, todos os princípios, todas as coisas que realmente a definem, George Pérez realmente fez essa junção, né, da essência da personagem. E aqui, né, aqui no Brasil foi lançado em Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha. Não só apenas em Lendas, teve Biblioteca DC também, se não me falha a memória. Já teve outros formatos, né? Aqui lançou apenas em 4 volumes, né? Mas agora está tendo a republicação através do Omnibus, tá? Então, se você tem interesse, adquira o Omnibus. Vão ser, no total, 3 volumes que compilam toda a fase do George Pérez. Eu tô muito animada, eu espero conseguir pegar. Eu tenho a primeira parte, né, que seriam esses encadernados. Os 4 encadernados são equivalentes ao primeiro ônibus, né, então eu já tenho. Mas pretendo pegar depois, né, quem sabe futuramente, porque é uma fase que eu curto muito e eu quero muito ler na íntegra. Mas sim, George Pérez passou, gente, cerca de 8 anos, tá, na publicação da Mulher Maravilha, então ele fez um trabalho gigantesco. E quando ele saiu, nós tivemos uma fase, assim, não muito longa, mas tivemos uma fase, que é aquela fase que algumas pessoas não curtem muito, né? Que é a fase onde o nosso Mike Deodato, né, um dos desenhistas aí ilustres brasileiros, ele faz o desenho da Mulher Maravilha.
nesse período, e é uma fase que geralmente o pessoal não curte por causa do traço Image, tá bem diferente, né? E realmente o pessoal não curte muito, mas não durou muito tempo assim não. E depois dessa curto período de tempo, dessa fase com o Mike Deodato, chega essa fase aqui que nós conhecemos, né? Que é a fase do John Byrne. Para quem está em dúvida, essa daqui, a fase do Byrne também não é tão longa, tá, gente? Foram um total de 36 edições, então vamos ficar mais ou menos na média, de acordo com a quantidade de páginas, né? Nós temos 144 páginas, as edições aqui são da 101 a 106, se a gente fizer os cálculos, vão ficar mais ou menos no total de 5 a 6 volumes de Saga da Mulher Maravilha. Então, assim, dá para acompanhar, acho que é tranquilo. Para mim, esse aqui é o meu formato favorito, todo mundo já sabe, né? Já tá cansado de saber. Esse aqui é o formato que eu mais gosto, com relação a custo-benefício, ao formato em si mesmo, que eu realmente gosto, é um formato que é bom pra gente ler em qualquer lugar. Então eu super curto e super recomendo já a leitura de Mulher Maravilha. Mas enfim, falando um pouco sobre a sinopse disso aqui. Nós temos a Mulher Maravilha que ela vai sair da ilha, né, da Ilha Paraíso, vai sair de Temícera, e ela vai para o mundo dos homens, né? O mundo do patriarcado. Vai viver em Gateway City, né? Ela vai fazer alguns salvamentos, ela vai estar nessa cidade. E em determinado momento que ela está fazendo um dos salvamentos, ela vai se deparar com alguns personagens já conhecidos nossos, que são, né, do quarto mundo. É isso mesmo. Alguns personagens, ela juntamente com um detetive, eles vão, em um determinado momento, eles vão se deparar com esses personagens que nós já conhecemos, né? Personagens estes que fazem parte aí da mitologia criada pelo nosso rei dos quadrinhos, né? O grande Jack Kirby, né? Olha só, quem aparece? Darkseid, é isso mesmo, né? A gente vê o Desaad também, os Parademônios, a gente conhece muito dessa publicação, muitas das coisas, porque a gente conhece o Quarto Mundo, né? Todos os personagens criados, Nova Gênesis, Apocalipse, eles vão parar em Apocalipse, inclusive. Vai ter um momento também de... Essa Mulher Maravilha, eu acho muito bacana, porque ela é mais dinâmica, ela é mais badass, sabe? O traço do Byrne, eu vejo o pessoal criticando um pouco a questão do Deodato, porque realmente eu não curto muito o traço dele. Na Mulher Maravilha ficou meio... não gostei. Mas aqui o Byrne também faz um pouco disso, né? Ele também se utiliza de alguns elementos usados na época, né? Da Image Comics e tudo mais. Eu acho interessante. Ele trouxe uma dinamicidade assim para a Mulher Maravilha, para os momentos assim de luta. É muito tiro, porrada e bomba, sabe? É um quadrinho que você lê assim rapidamente. Ele é muito dinâmico nas falas também. Ele não se prolonga muito e vai direto ao ponto em vários momentos, mas não deixa a desejar. A gente consegue entender a história, consegue entender qual é o objetivo dele. É muito interessante a gente ver alguns dos personagens que, como eu falei, né, que nós conhecemos do Quarto Mundo. A gente vê aqui o Metron, por exemplo, né? A gente vê alguns personagens que fazem parte da mitologia criada pelo Jack Kirby. Aqui é bem interessante ele explicando um pouco também sobre Apocalipse, Nova Gênese. Tem esses momentos explicativos, mas eu acho interessante porque eles não são cansativos. Eles compõem a história de uma forma tranquila para você entender um pouco do que está acontecendo. E realmente é uma história que ela entretém. Para mim é essa a palavra. Ela entretém muito. É uma história que você vê a Mulher Maravilha com a sua mitologia também, né? A gente vê um pouco da Mulher Maravilha com as Amazonas, a gente vê ela voltando, porque Darkseid vai colocar a Ilha Paraíso em perigo. Olha só essa Mulher Maravilha. Gente, ela é mais badass. Eu acho ela mais vingativa, mais forte, assim, do que a do Pérez. A do Pérez, ela é mais ponderada, ela é muito forte também, ela também tem as suas vontades, mas essa daqui do Byrne,
Ela é muito sangue no olho, eu acho muito bacana. E olha isso aqui, gente. Eles vão parar em Temícera e a Temícera toda destruída, toda acabada. Não se sabe onde estão. As Amazonas, eles acham as Amazonas depois. Eles procuram a Hipólita e não acham Hipólita. Tentam colocar a Mulher Maravilha como a nova rainha, né, das Amazonas, mas ela rejeita esse momento. Nós sabemos que a Mulher Maravilha ela tem planos sempre maiores, né? Ela é uma princesa, ela é a princesa de Temícera, mas ela sabe que o seu mundo não se reduz, né? Não se limita às fronteiras da Ilha Paraíso, né? O objetivo dela é muito maior, né? O propósito dela é muito maior. E aí tem essa dualidade, a gente vê mais adiante. Mas sim, é muito interessante os embates com o Darkseid. Algo que eu super recomendo que você faça, caso você tenha em casa, é ler isso aqui, ó. Que também é do John Byrne e que também é da mesma época, tá? É quase do mesmo período, quase dos mesmos anos ali, contemporâneos, pouquíssimo tempo. Acho que esse aqui é de 87 e a fase é de 95, se não me falha a memória. Deixa eu olhar aqui, gente, só para eu não falar errado para vocês, mas eu acho que é 90, isso mesmo. 95 começa a fase do John Byrne na Mulher Maravilha e aqui, ó, em 86 nós temos ele com Darkseid. Isso aqui saiu, tá? Isso aqui tá mais difícil de você achar. Mas para quem não sabe, relançou, né, que foi naquele encadernado de capa dura Lendas, tá? Então é o mesmo, é o equivalente a esse encadernado capa cartão aqui. E aí você lê um pouquinho disso aqui para entender um pouco sobre o Darkseid, sobre o Quarto Mundo, sobre coisas bem interessantes, né, deste personagem. Eu acho bem bacana fazer essa leitura, caso você queira, né, complementar a sua leitura aí de Mulher Maravilha. Mas sim, gente, é uma história assim fantástica. Eu super gostei. Não é algo assim que eu não vou dizer assim que é mega complexo, que é pra fazer você pensar, porque não é. É aquela história que vai te entreter. É uma história de briga, sabe? É uma história de tiro, porrada e bomba. Mulher Maravilha super badass, que quer realmente salvar o mundo, quer salvar suas irmãs Amazonas. É bem assim, é realmente uma história bem, olha só aqui, bem bacana. O traço do John Byrne, como eu falei antes, ele tá muito característico da época, né? Então eu relevei bastante. Eu prefiro mais quando ele fez o Superman. O traço do Superman ficou muito show de bola. Mas aqui eu acho ok. Eu não acho assim a melhor, né? A melhor parte do John Byrne, o melhor desenho que ele já fez na sua carreira. Não acho, não. Mas a história em si é bem interessante. Aqui, uma das personagens que eu não falei que aparece também, Morgana Le Fay, né? Morgana aqui, Camelot. Quem leu Camelot 3000, ó, que tá aqui, ó. Quem leu sabe dessa personagem, né? Ela tá aqui buscando a imortalidade e ela quer porque quer. Ela tem que sugar, né? Ela tem que sugar a energia vital de alguém para se manter viva, né? Então ela vai sugando de várias pessoas, mas agora ela quer a Mulher Maravilha, né? Porque ela quer obter a imortalidade por completo e quer ter, assim, a vitalidade, né? O vigor, a força que Mulher Maravilha tem, né? Que é superior a qualquer mortal, né? Então, assim, é bem interessante também esse momento que aparece a Morgana. Vai continuar, pelo que nós vimos, né? Vai continuar nos próximos volumes. Ela vai aparecer ainda, a gente ainda vai ter muitos embates. A gente vai ver também Mulher Maravilha tendo um embate com o Etrigan, né? A gente também vai ver Mulher Maravilha aqui trabalhando no museu, né? Trabalhando aqui no museu com ai, gente, eu esqueci o nome agora dela, que não é a Capateles, né? Toda vez eu só acho que é a Capateles, mas a Capateles é da época do George Pérez. Não é, ela é com a professora Sandsmark, agora que eu lembrei, Helena Sandsmark, né? Que aí vocês lembram, né, da Cassandra Sandsmark, que vai ser Moça Maravilha mais adiante, né? Então vai ter tudo isso aqui,
A gente vai ver tudo isso. Provavelmente nas próximas edições a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse relacionamento, né, da Mulher Maravilha com a Helena Sandmark, com a Cassandra, todo esse envolvimento com o museu também. Então, assim, é muito bacana, é uma fase que vale super a pena. Mas me diga aí você, me diga se você está colecionando essa fase, se você pretende continuar, se você já leu esse primeiro volume, se você realmente se interessa por algum material da Mulher Maravilha. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber tudo aí de você. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!